A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título Davi, forjado pelo tempo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E hoje estaremos comentando a lição de número 9. Davi, forjado pelo tempo. Pois bem, meus amados irmãos, hoje chegamos na lição de número 9, estamos caminhando para o final do nosso trimestre, entrando no último mês das nossas lições bíblicas jovens. E nessa lição nós vamos falar um pouco sobre como Davi foi forjado pelo tempo. Embora nós já tenhamos dado pinceladas, né, se os irmãos perceber, porque a gente falou sobre o início da vida de Davi, sobre a sua trajetória, e estamos trilhando esse caminho. Então, as lições anteriores, ela praticamente que vem a ajudar a subsidiar um pouco a lição de hoje, porque hoje vamos focar justamente pelo tempo, né? O tempo em que Davi foi forjado. Então, nesta lição, o foco será justamente esta missão que o Senhor ortogou para Davi, porque Davi, como sabemos, assim como Saul, foi o escolhido por Deus. Entretanto, há uma diferença entre Saul e Davi. Os dois foram escolhidos por Deus, sim. Então, Deus escolhe. E segundo, a gente vê que aquele que não desprezou o chamado de Deus é aquele que é honrado por Deus. Saul foi chamado? Foi. Deus tinha um plano para Saul? Tinha, mas ele desonrou. Ele buscou seguir os seus caminhos, diferentemente de Davi, que sempre entregou os seus caminhos nas mãos do Senhor. E por isso que nesta lição de hoje nós vamos focar justamente sobre esse tempo de Deus na vida de Davi. Então, vamos adentrar já no primeiro tópico da lição, longos anos de espera. Na espera, aprendizado. Neste ponto aqui, nós vamos citar mais uma vez, né, o tempo que se passou desde que Davi é ungido rei até o tempo dele ser de fato coroado ou assumir a posição de rei, porque sabemos que na sua adolescência ele é ungido rei de Israel perante seu pai e seus irmãos. Contudo, ele não assume de imediato o trono. Passou-se um tempo, não foi algo de forma rápida, não foi algo que aconteceu já imediatamente, não, mas Davi teve que passar justamente por esse aprendizado. E em lições passadas nós até já comentamos também, falando justamente que o plano de Deus para Davi era justamente que Davi viesse a aprender. E esse aprendizado seria na espera, mesmo sabendo que ele era ungido rei de Israel, ele ainda serviu ao rei que estava no trono, que era Saul. E não é à toa que ele trabalha justamente dentro do palácio de Saul. Mas Deus estava preparando a Davi. E este preparo passa justamente por Davi observar e saber como funciona o reinado. Porque imagine um adolescente de 16 anos, mais ou menos ali, assumir o trono sem saber como funciona, como se dá com as finanças, como se dá com os servos, como se dá com o trabalho que é executado, tanto fora quanto externamente, quanto se dá justamente ao cuidado que se deve ter para que o reino prevalecesse. Então, Davi observa primeiro, porque o Senhor colocou ele lá dentro para ele aprender. E nesse aprendizado, meu irmão, para que quando ele assumisse o trono, ele soubesse fazer justamente aquilo que lhe competeria. Então, Davi era uma pessoa que de fato tinha a promessa sobre a sua vida, que de fato ele tinha o chamado sobre a sua vida, mas isso, só isso e apenas isso, meu irmão, não faria com que Davi obtivesse êxito, porque primeiro ele teria que ter postura diante de Deus. E por isso Deus fez esse tempo de espera, que nós vamos falar aqui na lição justamente sobre um tempo de aprendizado. Então Deus, quando nos convoca, meu irmão, ele nos prepara, ele nos amadurece, ele faz com que o nosso tempo de relacionamento com ele venha justamente a fazer-nos crescer em comunhão
e intimidade para com Ele. Então, na espera, o crente aprende, a pessoa consegue estabelecer metas para a sua vida, firmando-se e confiando plenamente no Senhor. O segundo subponto deste tópico vai falar quando a vitória não vem do Senhor. Aqui o autor remete justamente para o nosso texto bíblico, porque o nosso texto bíblico vai nos mostrar que Saul, como falamos em lições anteriores, perseguia Davi. Saul queria o quê? Matar a Davi. Queria por fim a vida de Davi. E dentro destas suas buscas a Davi, ele entra justamente dentro de uma caverna, e quem está lá naquela caverna é Davi, justamente com os seus homens. E Saul entra naquela caverna e dorme naquela caverna. E alguém até olha para Davi e diz que, olha Davi, chegou a hora, o Senhor, porque hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego seu inimigo nas suas mãos, e você vai fazer com ele o que bem quiser. Alguém fala para Davi isso, porque Saul estava ali. Davi poderia matá-lo naquele momento, mas Davi não levanta a mão contra o ungido do Senhor, mas apenas ele corta um pedaço da veste de Saul, que até esse ato que ele cometeu, ele até pede perdão a Deus e faz e entende que aquilo que ele fez foi errado, porque ele cortou a veste real do rei. Então esse tópico aqui ele está trazendo um alerta, né? Quando a vitória ela não vem do Senhor, ou seja, alguém falou até em nome do Senhor, dizendo que a vitória quem deu foi o Senhor, quem fez foi o Senhor, mas quem está direcionado por Deus vai entender que de fato a vitória naquele momento não vinha do Senhor, que a entrega, o deixar de Saul naquele momento ali, não foi a vontade do Senhor para Davi naquele momento. Então, às vezes, a gente acha que a vitória veio até do Senhor, mas não veio. E isso faz com que nós nos afastamos de Deus. Em que sentido? Porque nós não estamos entendendo e compreendendo o tempo certo de Deus na nossa vida, que é o que nós vamos falar justamente no segundo ponto dessa lição. E Davi entende que aquele momento ali não era o tempo de Deus. Talvez algumas pessoas até olhassem, foi uma oportunidade que você tem, essa oportunidade é imperdível. Não existirá outra oportunidade como essa. E alguém até diz que a vitória está vindo de Deus, como falado para Davi. Davi, hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Falaram até em nome do Senhor para Davi. Mas Davi entendeu que a vitória, entre aspas, né, naquele momento, ela não vinha do Senhor, mas Deus, como falamos anteriormente, estava preparando Davi. E Davi agiu de forma sábia, entendendo que aquele que estava ali era o rei, era o ungido do Senhor. E ele entendeu isso e não fez mal ao rei. Por quê? Porque aquela vitória ali não era do Senhor. E o último tópico, subponto deste tópico é duas mortes e dois prantos. Neste ponto aqui vai mostrar o fim trágico de Saul, porque a Bíblia vai nos falar que justamente em uma das batalhas que Saul adentra com os seus filhos, que foi justamente no monte Gilboa, Saul vem a morrer, né? Na verdade, ele se mata, né? Ele atira justamente sobre a sua espada, porque o seu mestre de armas, ou o seu servo, ou o seu pajem, não o mata, né? Porque o desejo dele era justamente esse, de que alguém o matasse, para que ele não virasse escárnio nas mãos dos inimigos. Entretanto, falando do que o autor vai focar na lição, é que Saul vai morrer. Não somente ele, mas os seus 3 filhos, inclusive o amigo de Davi, chamado Jonatas. E nesta derrota, né, nesse fim trágico, Davi é informado da morte de Saul. E sabendo ele que seria o rei que assumiria o trono, ele não comemora,
ele não festeja, ele não celebra, como se fosse alguém que estivesse almejando o trono, almejando ganhar uma posição em relação a outra pessoa. Não, mas ele se entristece. Porque isso é justamente a demonstração que ele tinha e a diferença que ele tinha de Saul, porque ele era íntegro. E dentro dessa integridade, o que é que ele faz? Ele vai lamentar a morte de Saul e Jonatas, porque justamente Davi estava mostrando, né, é um exemplo para cada um de nós da fidelidade que ele tinha com os planos de Deus na sua vida e reconhecendo justamente a posição de honra que Saul tinha justamente com os seus filhos, né, e principalmente Jonatas, que era seu amigo pessoal. Então Davi não sorri, não serve banquete, não dança, mas ele chora. E dentro desse contexto, ele escreveu até um cântico que é registrado no livro de Samuel. Né? No segundo livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 17 ao 27, tem ali justamente um cântico que Davi faz em honra, tanto a Saul quanto a Jonatas. Então, ele, mesmo depois da morte de Saul e Jonatas, ele faz com que o monarca morto, né, que Saul, tenha um velório, um enterro digno de um rei, porque ele agiu sempre com integridade diante das ações que vieram acontecer na sua vida. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o tempo de Deus. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre o primeiro subponto, uma trajetória admirável. Esse ponto aqui vai frisar justamente um resumo do que foi a vida de Davi. Porque nós sabemos que a história de Davi começa justamente com Samuel indo na casa de seu pai Jessé para ungir um de seus filhos rei de Israel. E dentre aqueles homens, Davi é o escolhido. E Davi sendo escolhido agora, meu irmão, ele vai passar justamente por essa fase de aprendizado, por essa fase de paciência em esperar e esperar justamente o tempo certo de Deus na sua vida. E foi justamente dentro desse aprendizado que ele vai adquirir habilidades, ele vai adquirir as formas corretas, as habilidades, né, corretas, a missão que ele iria assumir. E tudo aquilo ele estava trabalhando também, e o trabalho fez justamente da prática a ele para desenvolver justamente aquilo que ele iria fazer com excelência. Então, Davi, sendo fiel não somente ao rei Saul, mas principalmente a Deus, ele tem uma trajetória abençoada, porque ele começa justamente como filho dedicado e servo fiel. Ele foi pastor de ovelhas e zeloso, corajoso, porque ele defende seu rebanho. Ele mata o gigante Golias. Além disso, ele exerceu a sua função no palácio de Saul de forma excelente, como músico virtuoso e uma pessoa cheia do Espírito Santo. E embora ele estivesse fugindo em terra estranha, ele nunca deixou de ser fiel ao seu rei Saul e ao seu povo de Israel. Então, tudo isso que Davi fez, meu irmão, foi uma trajetória admirável. Mas não somente enquanto ele estava para assumir o trono, mas após assumir o trono, nós vemos que ele restaura, né, as leis que eram transgredidas pelo rei Saul. Ele inicia um tempo de devoção em Israel. Ele reina durante 40 anos a nação e une justamente as tribos que estavam dispersas, estavam, vamos falar assim, em desunião. Então há uma união, uma unificação das tribos de Israel. Ele conquista 7 nações inimigas, traz a Arca da Aliança para Jerusalém, fortalece e expande o exército de Israel. Então o reino agora começa a prosperar. E tudo isso ele fez preparando justamente o caminho para um tempo de paz, que seria do seu sucessor. E quem foi o sucessor de Davi? O seu filho, Salomão. Então vemos justamente nesse ponto uma trajetória admirável que Davi exerceu com excelência o seu chamado. O segundo subponto desta lição, desse ponto, vai falar sobre o reino que não terá fim. Neste ponto aqui, o autor vai nos mostrar justamente a aplicação escatológica, né, do reinado de Davi, que era um reinado que não teria fim.
apontando justamente para o nascimento do Messias, porque Jesus, né, que o Messias viria, e esse Messias era o que se assentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Mas esse reino que não terá fim, como o próprio Cristo nos mostrou quando veio aqui, que o meu reino não é deste mundo. Então, Cristo estabelece o reino de Deus. E esse reinado, diferentemente do reinado que foi outorgado para Davi e seus descendentes, não era literal, vamos falar assim, no sentido daquele momento, nesta terra, como está acontecendo agora. Quem tem todo o poder? Cristo. Entretanto, ele não está exercendo um reino no sentido literal, ele está sentado em um trono aqui nesta terra, porque isso irá acontecer ainda. Mas o que o autor vai nos levar a entender é justamente falar sobre o reino de Deus. E sobre esse trono está sentado justamente aquele que venceu, para que nós hoje tenhamos vida. Ou seja, Deus estabelece essa aliança com Davi e está prometendo a ele um reino que seria firmado para sempre. E essa aliança, ela torna-se justamente um marco na história do povo de Israel e manteve viva justamente a esperança da vinda do Messias. Então, Davi, como um participante da descendência do Messias, seria justamente estabelecido no Messias um reino que não teria fim. E isso aconteceu porque Cristo veio e falou deste reino. O reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus não é comida nem bebida. Estava mostrando justamente o caráter espiritual desse reino. Contudo, né, nós sabemos e entendemos e compreendemos que o reino milenial será um reino que o Messias irá exercer sobre a terra. Então a literalidade ela irá acontecer, porque o Messias ele já está no seu trono. A história é pautada justamente conforme o querer de Deus. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Então, um reino que não terá fim é justamente essa visão escatológica apontando para o Messias que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, ele como descendente de Davi está nos mostrando justamente que esse reino ele não tem fim. O último ponto deste tópico é falar sobre um nome a ser lembrado. Quando se fala de um rei de Israel, automaticamente, se você fizer essa prática na sala de aula, você vai, certamente as pessoas vão falar de Davi. Obviamente que neste trimestre que estamos estudando sobre Davi, as pessoas vão falar sobre Davi. Mas se você perguntar na classe de adulto, numa classe onde não está estudando essa lição, da qual nós estamos falando aqui da lição dos jovens, fale o nome de um rei de Israel. O primeiro, certamente, que será lembrado e a ser falado será Davi. Porque, é como o autor colocou, é um nome a ser lembrado, né? E por que o nome a ser lembrado? Porque foi um homem justamente que marcou a história de Israel, como a história de nós que estamos estudando dentro desse contexto de um descendente do Messias, de um descendente de Cristo. Então, meu irmão, um nome a ser lembrado mostra justamente que algo admirável na vida de Davi foi feito enquanto ele estava exercendo o seu reinado e até antes mesmo dele, que justamente faz com que venhamos a lembrar de Davi. E passa-se anos, passa-se séculos, já passou-se milênios. Contudo, as histórias do rei Davi, elas estão presentes, principalmente na igreja, né? E até aqueles que não professam a Cristo, mas conhecem um pouco e leem e ouvem, sabem quem foi o rei Davi. Um personagem histórico que exerceu o reinado de Israel na direção de Deus. Então, Davi, esse nome vai ser lembrado até a volta do Messias, porque é justamente isso que ele fez. Ele direcionou aquilo que ele fez para Deus. E quando se faz para Deus, você deixa um legado, assim como Davi fez. Davi deixou um legado para a história. O terceiro e último tópico da lição vai falar sobre na caminhada tempo de aprendizado. Vai falar sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos.
E essas duas palavras gregas, elas significam tempo. Contudo, o tempo cronos, né, que é da onde surgem as palavras cronômetro, cronometragem, vai falar justamente do tempo que ele é quantificado. É o tempo que ele pode ser mensurado. Então está falando do tempo do qual nós estamos inseridos. E que tempo é esse? É o tempo cronos. Nós sabemos que hoje é um dia e tal, e estamos no mês de maio, para o mês será o mês de junho, por quê? Porque nós mensuramos o tempo. Então, quando há uma mensuração do tempo, nós estamos falando do tempo cronos, que é o tempo marcado no relógio, é o quantitativo, que é marcado a partir dos movimentos de translação da Terra, do movimento de rotação da Terra. É justamente o tempo que faz com que venhamos a nos organizar. Nós sabemos a hora que devemos acordar para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para a igreja. Por quê? Porque é um tempo quantificado. Então esse é o tempo cronos. Agora o tempo kairos é um tempo indeterminado no sentido de as pessoas atribuírem ao tempo de Deus, mas não é que Deus tenha tempo, porque Deus não tem tempo. O tempo kairos é o tempo oportuno, mais especificamente o tempo kairos é o tempo em que Deus vem agir dentro do nosso tempo. Por isso falamos que é o tempo de Deus. Mas não é que Deus seja cronometrado, não. É o tempo de Deus agir. Por isso a gente fala que o tempo kairos é o tempo oportuno. É o tempo que Deus age dentro do nosso tempo. Isso é que é chamado tempo kairos. É o tempo kairos. Então é o tempo que Deus age no nosso tempo. Mas Deus não tem tempo. Deus, ele não tem tempo, ele é um ser atemporal. Então, o tempo kairos é o agir de Deus no meu tempo, no tempo cronometrado. Então, isso tem que ficar muito claro para que nós venhamos a entender. O segundo subponto deste tópico é falar sobre por que Deus demora tanto a agir. E esta é a pergunta que muitas vezes, talvez, já fizemos em algum momento, ou estamos fazendo, ou que venhamos a fazer. Porque nos momentos de aprendizado, no momento em que estamos aguardando o agir de Deus, parece que o tempo ele está demorando. E por isso vem essa pergunta, né? Por que Deus demora tanto? Porque quando nós estamos na noite escura, num tempo sombrio, na adversidade, na perseguição, na desilusão, enfrentando as batalhas da nossa vida, parece que o tempo ele está agindo contra a nossa vontade, porque parece que o tempo não passa. E é justamente neste período que nós estamos justamente sendo trabalhado por Deus, assim como Davi fez. Estamos passando pelo aprendizado, estamos passando pelo amadurecimento, estamos passando justamente pelo crescimento espiritual na nossa vida. E isso tudo nós estamos trazendo justamente para a vida de Davi, trazendo exemplo para cada um de nós, que o tempo de Deus agir no nosso tempo, ou seja, nós estamos dentro do tempo Cronos e Deus vai agir, o Kairos de Deus, né? Deus vai agir no tempo oportuno para mudar o cativeiro. Aconteceu assim com Davi, aconteceu assim com Jó, e acontece assim conosco, com qualquer um que aguarda Jesus agir em nossa vida. Então, o tempo de Deus, ele acontece no momento certo. Não é que Deus está demorando, não é que Deus está se apressando, não, porque Deus, ele não se atrasa e ele não se adianta, ele sempre age no momento oportuno, no tempo certo. Então, o tempo certo de Deus para a nossa vida, meu irmão, é sempre o melhor. E encerrando a lição, nosso último tópico é falar sobre como é bom estar no tempo de Deus. É justamente dando prosseguimento ao segundo ponto, né, que é justamente como é bom estar no tempo de Deus. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, tudo é melhor. Nós damos exemplo aqui nesta lição, justamente quando Davi teve a oportunidade de matar Saul naquela caverna, mas não era o tempo de Deus
exato momento, de tirar Saul de cena, não, porque quem agiria era Deus. Então, muitas vezes nós queremos atropelar os planos de Deus, e a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores que os nossos planos, bem como os nossos sonhos não são, né, maiores que o de Deus. Então, Deus não nos proíbe de fazer plano nem de sonharmos, mas que venhamos a depositar tudo aquilo nas suas mãos, porque fazendo assim, saberemos que o bom é estar no tempo de Deus, e o tempo de Deus agir, meu irmão, ele traz fruto. O tempo de Deus agir, ele traz sempre oportunidades e objetivos e finalidades que venham a glorificar o seu nome, assim como ele fez na vida de tantos homens e mulheres de Deus nas Sagradas Escrituras, e assim aconteceu com Davi. Então, isso que nós devemos entender e compreender. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 9. Nessa lição falamos sobre Davi, forjado pelo tempo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.